Fala galera, Revolution Christ. Estou aqui de novo com vocês, galera, para falar de um assunto muito relevante dessa década aí, nesses últimos dias. Uma pergunta que todo mundo faz, quase todo mundo. Às vezes não pessoas que não acreditam em Deus, mas simplesmente pessoas que querem esclarecer suas dúvidas. E isso não é pecado. A pergunta é: se Deus existe, então por que o mal? Por que do mal, né? Por que o mal existe? Por que existe fome? Por que existe a morte? Por que existe coisas desse tipo? Bom, esclarecendo para vocês, uma cambada de gente pergunta isso. E não é pecado questionar. Vamos lá. Pode parecer um pouco complicado, né, responder para muitos, mas é uma questão muito lógica o porquê o mal existe. Mas não é bem assim. Algumas pessoas dizem Deus criou o ser humano, né, perfeito. Será? Será isso mesmo, pessoas? Será, gente, que Deus criou o ser humano perfeito? Isso está um pouco fora de lógica, né? Porque se Deus criasse o ser humano perfeito, o mundo não estaria desse jeito que está, né? Se Deus criasse o homem, a mulher perfeitos, Adão e Eva não teriam pecado. Uma observação, galera, é que um computador, você compra um computador novo e a pessoa diz que, por exemplo, há 8 meses de garantia. Por quê? Porque é um conserto. Se o fabricante criasse o computador perfeito, não precisaria de conserto. Falou? E a conclusão disso, galera, é que se Deus criasse o ser humano perfeito, não haveria necessidade de um Criador. Então o Criador nos criou assim, com o propósito de sermos consertados por Ele. Olha só que viagem, cara. E a nossa esperança é que o nosso Criador nos conserte dos nossos próprios erros. E, portanto, os nossos erros e pecados e imperfeições são a causa de um propósito de conhecer o nosso Criador. E somente o nosso Criador é perfeito. É como se alguém dissesse, né, que não há motivos para existir um enfermeiro, sendo que existem pessoas doentes, né? Uma causa tem que vir da outra, em alguns casos. Em alguns casos não existe isso. Mas nesse caso, por que existem enfermeiros? Porque sempre nesse mundo vai existir pessoas doentes, pessoas com doenças e coisa e tal. A mesma coisa se aplica ao nosso Criador, a Deus. Então, só Deus é perfeito. Então, eu quero ler para vocês um trecho da Bíblia que está em João capítulo 9, que diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Até aqui. Então, às vezes Deus, o Criador, ele deixa momentos assim acontecer para que a glória dele seja manifesta em nossas vidas. Amém? Ele quer ter um encontro com você, comigo, com você. Ele quer nos consertar. A culpa não é dele. Ele fez a gente assim para que nós conhecêssemos ele. Se ele nos criasse perfeitos, não haveria necessidade dele curar enfermos, ou resolver causas na justiça, ou, sei lá, tantos problemas que eu e você temos, ou tantas coisas que Deus já fez em nossa vida.
Foi primeiro precisar de um problema para ele operar o milagre. Então eu creio nisso, eu acredito nisso. Espero que tenha esclarecido a sua pergunta, a pergunta que uma cambada de gente anda fazendo por aí. Então esse é o vídeo dessa noite e até o próximo vídeo.